áspero do áspero, só garrancho, pedra, sol e sol e sol. No espinhaço mais sol, no âmago mais sol, e sol e suor e sol. Quanto mais nuvens, mais o abafo na alma. E assim lajeado de lado a lado, forrado e cercado de espinho e esporas, a gente ainda quer mais e mais viver. A gente ainda quer mais e mais viver. Porque viver é assim suado, o assado das horas, derretendo gorduras, e da gente sobrando somente nervuras. E ainda assim, de repente, de dentro dos dentros, do lado de fora, aflora uma coisa, e a gente se espanta e entender não entende. Mas um fio de alegria no rosto se estampa. Aí é que a gente suspira e encontra vontade de seguir. Porque mesmo voltando, sem onde nem quando, se continua seguindo, segundo a segundo até o infinito. Segundo a segundo até o infinito. Quem cria o enredo para o que amadureceu? Dos destroços a fruta foi abolida e de repente sentimos o fundamento da criança em seu balanço rangente. A capa da revista que a copiou lá embaixo do nosso espelho, onde a intenção é total. A alma inerte não se esgota, mas surpreende amantes em dia, infeliz précipites em beber água tofana, essa água mal pensada ou a Deus em brasa que a inocência define, na origem luminosa que a experiência começou, porque as mãos de Dante não se queimam, porque a solidão é pedra dentro do nevoeiro, porque o dardo lançado tem que acertar nos dedos. Poema de C. Ronald, do livro Os Sempre. Grande poeta de Santa Catarina, C. Ronald. Boa noite a todos, a todas as pessoas que estão aqui conosco. Mais um episódio, né, de Poesia na Boca da Noite. Hoje, com mais dois poetas, a poeta baiana Cléo Xavier e o poeta Viegas Fernandes da Costa, de Santa Catarina. É isso. Aqui a gente começa sempre convidando a poeta e em seguida o poeta. São 3 momentos, né? O primeiro momento com a Cléo, depois o Viegas, depois nós 3 juntos. Eu sempre vou estar por aqui.
Eu preciso informar a vocês que o projeto Poesia na Boca da Noite, este projeto, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do governo do estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia, PGBA, foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Projeto Poesia na Boca da Noite. Pois bem, o Viegas Fernandes da Costa é um poeta que acompanha a gente aqui desde quando a gente fazia o projeto na pandemia, que eu comecei a fazer essas lives na pandemia. O projeto presencial, ele aconteceu de 2004 a 2007 em Salvador. Aí quando aconteceu a pandemia, eu resolvi fazer o Poesia na Boca da Noite no Instagram, através de lives, e retornamos agora pensando da seguinte maneira: fazer os 27 estados do Brasil e os 27 territórios de identidade da Bahia. Então, como eu já mencionei, nós vamos estar aqui com a poeta Cléo Xavier, que é do território de identidade de Irecê. Na verdade, ela é filha do território de identidade da Chapada Diamantina, mas está radicada em Irecê há 2 décadas. E o poeta de Santa Catarina, que é o Viegas Fernandes da Costa. Eu não vi a Cléo entrar por aqui ainda não. Não sei se ela... Eu vou dar uma olhada se ela está por aqui, porque está na hora de fazer o convite para a Cléo. Mas deixa eu dar uma olhadinha se ela está por aqui conosco. Tá? Acho que sim. Cléo, tá sim. Cléo entrou. Cléo Xavier, coisa boa que ela entrou agora. Parece que ela entrou agora. Bom, Cléo, seja bem-vinda. E antes de te chamar, eu vou fazer a leitura de um poema seu, um poema que você dedica às crianças dos povos originários. Na verdade, é o relato de um menino indígena. Quando eu era curumim, guiado pelo cacique, eu era muito feliz e dono do meu nariz. Banhava num doce rio de águas limpas e claras, envolto a mata virgem, sob um céu azul anil. Eu era livre e solto, não tinha algema na mão, tinha comida na cuia e domínio em meu torrão. Nas minhas dores diárias, o meu pajé me assistia, eu não tinha anemia, nem tampouco arritmia. O meu povo então vivia na mais perfeita harmonia, não tinha pólvora na mão, só pureza no coração. Eu tinha sabedoria e cultura original, tudo em mim traduzia singeleza virginal. Mas meu Tupã criou os céus, a terra e animais, criou as matas e relvas, os mares e vegetais. A nossa arte ensinou, a agricultura também, me ensinou a caçar e a praticar o bem. A lua linda, brilhante, lá de cima me luzia, me guardava das trevas, das noturnas livosias. De repente veio alguém de uma terra longínqua, me fez escravo, capacho, traindo a minha inocência. Quem te enviou, bicho errante, com a sua estupidez, com seu perfil arrogante, me destruindo de vez? Não quero teu espelho, nem tampouco iguarias, não quero sua cultura, pois eu já tenho a minha. Volte então para sua terra, que eu fico cá na minha. Leve a sua caravela e a sua hegemonia. Leve suas enfermidades e também a sua crença. Leve as suas bugigangas, não enche minha paciência. Eu não quero seu progresso, não quero sua ordenança. De cá, dito o meu protesto, meu cocar é minha herança. Cléo Xavier, que eu vou chamar agora para bater um papo com a gente. Ela deve estar chegando aí. Oba. Olá, Cléo. Estou vendo o seu livro aí, alguma coisa assim, alguns poemas que você deve ter anotado. Mas você, cadê você?
É necessário que você inverta aí o processo aí, ó. Tem umas setazinhas que. Aê, tô começando. Agora sim. Cléo Xavier, tudo bem? Tudo bem, José Inácio? Tá me Que ouvindo bom, bem? tô te ouvindo sim. Tá me vendo? Não estou te Não, vendo. não está me vendo? Não. Ah, Peraí, peraí, só um momento. infelizmente vai ficar assim mesmo. Ei, você Peraí, sumiu, cadê você? Apareça. peraí, só um momento. Aí, Aê! aí. Às vezes está acontecendo isso, das pessoas não ficarem me vendo. Mas todos estão te vendo e me vendo, vendo nós dois. E quando eu salvar, vai ficar a sua imagem também. Isso. Seria bom que a gente Eu, estivesse se vendo, mas já tem acontecido isso. Na live anterior aconteceu isso também. Eu pergunto às pessoas que aqui estão conosco: vocês estão vendo a Cléo e a mim também? Por favor, vocês respondem aí, por gentileza. E enquanto as pessoas vão se manifestando, eu quero saudar essas pessoas. O Gilmar Barbosa, que é meu primo, que mora lá em Maceió. A Adriana Chaves. O Viegues Fernandes da Costa, nosso companheiro que está por aqui. A Anneli Fernandes da Costa, que deve ser da família, claro, com certeza da família do Viegas. O Alain. A editora Zamba, que sempre está por aqui. A Thay Xavier, terapeuta. É parente sua? é minha filha. Ah, é sua filha, sim, certo, que legal. Então, pronto, sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos. Aí, e a Anneli fala assim que está vendo, que estão vendo a gente. Então, vamos prosseguir. Eu comecei lendo um poema seu, você ouviu, Ouvi né? sim. Ah, que legal. Relato de um menino indígena. Pronto. E agora, antes da gente continuar a nossa conversa, eu vou ler uma mini biografia sua que eu pedi. Eu peço sempre uma pequena biografia de cada um, né? Então, Cléo Xavier é natural de Palmeiras, Chapada Diamantina, radicada em Irecê. É poetisa, compositora e educadora por mais de 2 décadas. É membro da Associação de Jornalistas e Escritoras Brasileiras, AGEB. É acadêmica correspondente da Academia de Letras de Irecê, Ali. É membro da Academia Virtual de Escritores Brasileiros, a VEB. É autora da obra outonal Laços de Amor e Versos.com Poesias. Aqui ficou uma dúvida para mim, Cléo. São 3 livros Sim, ou é um livro só? são 3 livros. Então, é Tem 2. a autora dos livros Outonal, Laços de Amor e Versos.com Poesias. Cléo é uma presença constante, forte e atuante nos eventos culturais e literários, com sua performance em declamação de poemas e propaga seu projeto Caixa de Poesias, onde compartilha suas vivências, memórias e seu fazer literário. Tem participação em várias antologias poéticas na Bahia e outros estados. Procede, Cléo? Procede. Olha quem entrou aí, Jovina. Eu falava de Jovina para você. Jovina Souza, grande poeta baiana, grande poeta Maravilhosa. brasileira. Minha querida Jovina, seja muito bem-vinda. Mas, Cléo, a pergunta que eu faço sempre aos poetas. Eu sendo poeta e sendo tocado por esse mistério, por essa... Que, para mim, né, a poesia é uma coisa sublimar, misteriosa. Para outros, não. É uma coisa... Para os poetas, grandes poetas, por sinal, não vê nada de sublimação em poesia. Vê uma coisa que são palavras, juntando palavras e vendo o aspecto formal da poesia. Mas eu lhe pergunto, como é que surgiu em sua vida esse fenômeno, essa coisa, esse mistério que é a poesia? Desde a minha infância, eu fui despertada pela poesia. Os primeiros versinhos, trovinhas que apareciam nos livros didáticos, eu já me encantava. E eu tinha o maior sonho de um dia poder fazer algo. Eu achava algo tão inatingível para mim. Eu imaginava
na minha pequenez que jamais eu um dia ia conseguir fazer um poema ou uma trova que fosse. E assim o tempo foi se passando, eu sempre tive muita aptidão para redação, interpretação de texto, produção de texto. E aí os professores foram descobrindo em mim a minha poética, né? Nas minhas produções textuais. E eu fiquei muito feliz. E na adolescência eu já escrevia, eu tinha cadernos e cadernos de poesia. Então, poesia para mim, eu costumo dizer que é como se fosse um alimento. Eu não sei dizer o que seria de mim sem a poesia. A poesia me cura, me deixa dinâmica, me deixa alegre. Eu vivo em constante estado de poesia. E não me vejo de outra forma se não tivesse a poesia na minha vida. Eu tenho certeza que eu seria uma pessoa bem diferente. Certo. Então, já que é assim, um poema seu pra gente, por favor. Eu gosto muito do Negra Brasil, porque é algo que mostra a minha identidade. E todos os eventos que eu vou, o pessoal me pede, de primeira, é a Negra Brasil. Venho do sopro divino, venho do pó, do cio da terra. Eu venho de longe, venho das terras longínquas dos meus ancestrais, venho do sangue europeu, eu venho da senzala, venho das matas virgens verdejantes, do encanto azulado do Atlântico e da imensidão do céu. E, no entanto, eu sou negra. Sim, sou filha do sol e da lua, irmã das estrelas. E, no entanto, eu sou negra. Sim, eu venho das misturas das raças, mas não sou mestiça. Não sou cabocla, nem tampouco sarará. Não sou moreninha e nem mulata. Eu sou negra mesmo. Negra, negra, negra. Negra como a noite escura sem luar, mas não tão negra como as garras do racismo. Cléo Xavier. Beleza. Eu estava ouvindo você, aí não tenho como não comparar. Lembrando de Jovina, que também ela tem um poema emblemático que ela fala: o meu cabelo é duro. É um poema muito bonito. Foi nesse momento que Jovina, fazendo essa afirmação do cabelo, lá em Alagoas, que eu percebi a Jovina. Eu já conhecia a Jovina, mas nunca tinha escutado o poema da Jovina, entendeu? Com essa força, que também você apresenta. Você tem essa força, Eu já vi que você gosta de recitar, que você deve ser uma boa recitadora de poemas. Pelo que eu vi, de cara a gente já sente que você gosta de recitar, né? E eu também gosto muito de dizer poesia. Minha e também a poesia dos outros, né? E esse poema que você leu, que você falou que as pessoas sempre pedem, ele está no seu primeiro livro? Está sim. E qual é o nome do primeiro livro? Porque você não colocou aqui as datas de publicação dos livros, né? Cadê o livro? Mostra aí, por favor. Esse foi a primeira edição de Outonal, em 2001. O seu primeiro livro, então, é Outonal, não é isso? É o primeiro. Agora, recentemente, esse mês, eu lancei a segunda edição a pedido dos meus eleitores. Segunda edição Outonal. Certo. A primeira edição é de que ano? 2001. 2001, certo. Já tem um tempo, né? E agora a segunda edição. Segunda edição. Aí, e você, nesse meio tempo... nesse período, nessa época, você ainda morava em Palmeiras. Em Palmeiras. Eu morava em Palmeiras. Eu me mudei para Irecê em 2006. Já havia publicado o segundo livro? Eu publiquei esse primeiro Outonal, o primeiro lançamento foi aqui, porque acabei vindo para cá, para ficar perto da gráfica, quando eu estava fazendo. Naquele tempo era tanta dificuldade, né? Não tinha internet. O cara mandava
o livro para corrigir por correio. Eu sei que na terceira correção eu acabei vindo para cá, para Cá ficar para mais onde? perto, para Irecê. Para Irecê, certo. Eu perguntei o seguinte: o segundo livro, qual o nome dele, quando ele foi O publicado? segundo é um livro áudio. É um Certo. audiolivro. São 31 faixas de poemas. Certo, compreendo. Você declamando os poemas. Clamando os poemas com fundo musical. Compreendo. E foi publicado em que ano? Foi em 2019. Você já estava morando em Irecê. Tá. Certo. E o terceiro, que é o versos.com poesias, é isso? Verso.com poesia é esse, o livro áudio. Sim. É o segundo, no caso. E o terceiro? O terceiro foi Terceiro? o Tonal, segunda edição. Certo. E esse Laços de Amor? Aqui. Fiz junto com o Otonal. É desse mês, tá fresquinho, saiu do forno. Certo. Se você fez uma segunda edição do Outonal e lançou esse. Então, pronto, diga um poema desse livro novo pra gente, por favor. Claro! Eu selecionei todos os poemas de amor românticos, né? São românticos. Com certeza. Esse poema, deixa eu te contar. Eu te contei hoje que eu sou fã de Djavan, de carteirinha. Meu conterrâneo. Eu tenho muitos poemas que eu fiz para Djavan. É coisa de tiete, de fã, de carteirinha. Eu tenho vários. Aqui. Eu vou ler Quereres. Pode ler. Então, eu fiz esse poema num dia do show de Djavan, que eu estava indo em Feira de Santana. Hoje eu quero me vestir de sol para esquentar você. Hoje eu quero me despir total para cobrir você. Hoje eu quero ter olhos de lua para fitar você. Hoje eu quero derramar um tapete de pétalas para você passar. Hoje eu quero sugar o néctar das flores para beijar você. Hoje eu quero me despedir de tudo para tocar você. Hoje eu quero me desligar do mundo para me ligar em você. Hoje eu quero a inspiração de todos os poetas para fazer um poema para você. Hoje eu quero a beleza de Vênus para encantar você. Hoje eu quero me perder a cabeça para ganhar você. Hoje eu quero tudo isso e muito mais, porque eu amo você. Já vi que a paixão por Djavan é grande, né? Muito, muito grande. Tem uma poeta na Paraíba, minha amiga, que já participou aqui do Poesia na Boca da Noite, chamada Fidélia Cassandra, que ela também tem um poema muito bonito que ela fez para o Djavan num livro dela chamado, sei o que lá, Blues, acho que Blues alguma coisa. Um livro bonito, um livro muito bonito. Aí tem um poema dedicado ao Djavan também. O Djavan é um cantor e compositor maravilhoso, um poeta muito, muito é o meu peculiar, tanto intérprete como compositor e como letrista. Um letrista esquisitíssimo, que diz coisas muito bonitas que as pessoas estranham muito. Mas diz coisas assim, né? Pétala, por exemplo. Que música é aquela? Que letra é aquela? Amor Puro também é muito linda. Oceano, né? Oceano, sim, certo. Olha, José Inácio, a minha primeira filha se chama Tainã. A segunda, quando eu estava gestante, assim, logo de cara, eu falei assim, se for menino, antes de fazer exame, de saber sexo, eu falei, se for menino, vai ser Djavan. Aí, no final da gestação, eu descobri o sexo, menina, eu botei de Janine. Janine. A minha caçula. Em homenagem a Djavan. Djavan. Eu cresci
sobre a égide de Djavan, né, em Alagoas, assim, era um nome maior, e na década de 80, então, estava ali começando a aparecer, com Faltando um Pedaço, Meu Bem Querer, Seduzir. Eu comprava, os discos saíam, eu comprava e ia acompanhando. Quando ele foi fazer um show lá em Maceió, no Rei Pelé, no estádio Rei Pelé, né, de futebol. Nossa, foi um acontecimento, e ele muito jovem ainda, e eu um adolescente de 15 anos de idade. Então, eu tive esse privilégio, né, de estar ali morando em Maceió naquele período em que Djavan estava acontecendo, né? Aí, quando ele Uhum. lança o disco Luz, que é o que tem Samurai, Pétala, né? Aí pronto, ele vira uma febre, né? Foi, Tem Sina também nesse disco, que é um disco foi. lindíssimo. Né? Participação do Steve Wonder tocando harmônica na música Samurai. Então, Djavan é muito importante na minha formação também. Mas aqui nós estamos para falar da sua poesia. Né? Você Opa! recitou um poema do Outonal e depois recitou um poema do. Deixa eu ver o nome do livro aqui. Laço. Não, foi do Laços de Amor, Laço de exatamente. amor. Laços de Amor. Né? E esses que você declama em versos.com poesias são poemas do Outonal que você pegou e gravou? Como é que é? Ou são. Sim, são poemas do Outonal. Eu Ah, selecionei 31 poemas e gravei. quer dizer, um desses poemas? Mais um do Outonal, né? Pode ser. Com certeza. Bora lá? Vamos. Não fique estático. Abra a janela do tempo. Dê um tempo para a vida. É um tédio ficar estático. Simpático é o dia que passa e faz barulho para atrapalhar o seu sono. Abra a janela do tempo, que é tempo de sorrir. Olhe para mim. Não me deixe assim esperando o seu abraço. Olhe o palhaço que faz graça e sorri, mesmo com o coração aos pedaços. Abra a janela do tempo. Abra a janela do tempo, que é tempo de semear, colher, compartilhar, rever amigos, meditar, compor, cantar, correr, brincar, sonhar, viver e amar. Olha os pássaros voando. Olha a cigarra cantando. Olha as formigas lidando. Olha o rio murmurando. Olha quanto céu e mar. Não fique estático. Abre a janela, olhe o tempo, correndo atrás dos sonhos e fazendo planos e cutucando as oportunidades. Viver é uma arte contínua. O tempo não passa, não para quando você adormece. A vida não para nunca. E se você parar, a vida passa por cima. Cléo Xavier. Cléo, você não sabe a dificuldade que foi para encontrar uma poeta no interior da Bahia, uma poeta do povo preto. Eu pedi ajuda a Jovina, pedi ajuda a um monte de gente e ninguém conhecia, entendeu? Eu fico sem entender como a gente, num estado dessa dimensão, que é a Bahia, que tem 417 municípios, né? E as coisas não circulam. Porque a gente conhece mais os poetas que estão em Salvador, que moram em Salvador, entendeu? Uhum. E a ideia do meu projeto não é contemplar Salvador, é contemplar a Bahia. Como eu não posso contemplar todos os municípios, contemplo os territórios de identidade. Do território de identidade da Chapada Diamantina, eu já tinha convidado o cacique Juvenal Paiaiá, que é seu amigo. Você o conhece, né? Já ouvi falar, Ah, não não, conheço pessoalmente. não conhece, eu pensei que você conhecia o Juvenal Não. Paiaiá. Eu confundi com a outra poeta que eu vi recentemente uma foto dela com o Juvenal Paiaiá. Aí aqui você está representando o território de identidade de Irecê. Entendeu? É muito difícil para a gente encontrar poetas mulheres e, sobretudo, poetas pretos, entendeu? Nos territórios de identidade. É muito difícil. Aí as minhas lives estavam ficando. Eu falei, Jovina, o negócio está branco demais, me ajuda aí. Ela deve estar assistindo a gente, ela disse, eu estou impressionada comigo mesmo por também não conhecer
as poéticas das várias Bahias. Nós não conhecemos. E olha que eu sou coordenador curador de vários eventos, mas fica restrito assim aos poetas que aparecem em Salvador, ou que são do interior e vão morar em Salvador ou no Recôncavo. No máximo, Feira de Santana, Vitória da Conquista, que são grandes cidades, não é? Eu lhe pergunto, para a gente encerrar esse primeiro momento aqui, como é para você que é da Chapada Diamantina e que mora em Irecê, como é para fazer a poesia circular, para fazer evento por aí, para fazer a coisa acontecer? Veja bem, eu sempre estou presente nessas feiras literárias da Chapada, Palmeiras, né, Mucugê. Você lembra que muito tempo atrás tinha muita semana cultural? Eu participava de várias da Chapada. Só em Utinga eu participei de 11. Então sempre estava lá com minha poesia. Eu nunca achei assim empecilho, né, para estar pronta para a poesia, para mostrar o meu trabalho. Nunca, mesmo trabalhando em outras coisas, nunca achei empecilho. Sempre eu estou presente. E eu faço acontecer, sabe? Não me detenho, não. Onde houver arte, onde houver cultura, onde houver evento literário, eu estou de dentro. Eu já fui homenageado em sua cidade, Palmeiras, viu? Foi um evento muito bonito aí. Foi. Um evento cultural? bonito, grande, assim. Uma professora que eu peço até perdão, ela não consigo lembrar o nome agora, ela organizava um evento e ela me convidou em um ano, só que eu estava na Bienal do Livro, à frente da Bienal do Livro da Bahia. Eu mandei para lá 2 poetas do Rio Grande do Sul. A Sandra Santos, que já participou aqui do Poesia na Boca da Noite, e o Alexandre Brito. Eles foram para lá. No ano seguinte foi Jorge Portugal que foi homenageado. E depois eu estive lá. Era um evento grande, bonito, muita gente. Pois é, naquela feira literária que Jorge foi, acabou não acontecendo por causa de um incidente, né? Aconteceu na Chapada. Aí só aconteceu o primeiro dia. Não sei se você ficou sabendo. Então eu estava lá também. Eu estava lá. No ano seguinte, quem estava lá era eu. Temos Sério? fotos maravilhosas, entendeu? Muitas. Depois eu vou mandar para você e lembrar o nome da professora. Precisamos encerrar esse primeiro momento para a gente chamar o Viegas. Eu estava lá também. Hã? Eu estava lá também, na seguinte. E a gente não se encontrou? Exito. Rapaz, Que tinha muita gente, foi muito organizado. Eu levei o fotógrafo com você, viu? José Inácio, eu acho que eu tirei foto com você. Certo. Agora que eu tô me lembrando. Pois é. Então, sim, você falou da dificuldade de encontrar poetas negras na temática negra, né? Esse livro, quando eu fiz esse primeiro livro outonal, a primeira edição, ele foi tema de estudo na UNEB Seabra. A minha filha, essa Tainã que está aí assistindo, ela fazia letras em Seabra, na UNEB, e achou por bem, conversou com o professor lá da bancada, de fazer um trabalho, né, apresentar o TCC dela através da minha escrita. Que legal. E foi feito o TCC com o título Cléo Xavier em preto e branco. Então, foi um trabalho muito lindo. Se você quiser, eu pego ali para te ver a capa, para te mostrar a capa. Olha, acontece que nós já ultrapassamos o tempo desse nosso primeiro momento, viu? Tranquilo. Aí eu vou pedir a você que... chegou uma mensagem aqui, mas eu já estou descartando. Vou pedir a você que leia um poema curto e aí em seguida a gente chama o Viegas. Viu? Tá bom. Certo. Bem curtinho, esse. As mãos do Criador formaram o universo, e o meu verso se fez poesia. Criou asas e percorreu a Via Láctea, buscou um planeta e pousou na Terra. Navegou por oceanos,
ancorou nas Américas e sobrevoou os ares do sul, encantou-se com as paisagens, visitou a Bahia e repousou na Chapada Diamantina. Enriqueceu-se nas lavras, quis desvendar os mistérios das areias coloridas de Lençóis, perdeu-se nas grutas da Lapa Doce e se achou banhando na Pratinha. Inspirou-se no aroma das rosas de Ceabra, matou a sede no Rio das Piabas, correu livremente pelo Vale do Capão, ganhou métrica na Cachoeira da Fumaça e rima em Mucugê. Amou você e se apaixonou por Palmeiras. Conheço todos esses lugares que você falou aí. Eu não te falei, mas eu tenho uma roça no município de Iramaia. Não é Olha, na cidade, mas é perto de Cruzlândia, entendeu? Que é a Fazenda Pedra Só. sim. Toda semana eu estou na Chapada Diamantina, já passei Páscoa em Vale do Capão, vários São João em Mucugê. Enfim, sou um andarilho e faço trilha o tempo todo na Chapada Diamantina. Certo? A minha chapada é um presente de Deus É. para a humanidade. Olha só, a Gilmara Freitas, que é uma poeta de Riachão do Jacuípe, que participou com a gente aqui, ela diz: que deleite ver Cléo Xavier recitar seus poemas. Ela tem graça e leveza. Muito Pois bem, Cléo, obrigada. eu vou pedir para você dar uma saidinha aí, já que Sim. fica acompanhando a gente. Vamos chamar o nosso colega, o Viegas Fernandes da Costa. Ok. Obrigado e até daqui a Até pouco. mais. Você deve encontrar um xizinho aí em cima e... Conseguiu? Conseguiu. Pois é, a gente está nessa conversa boa com a Cléo Xavier, essa simpatia de poeta, da Chapada Diamantina e de Irecê. Mas agora vamos para Santa Catarina, né? Na verdade, o nosso poeta Viegas Fernandes da Costa, ele é de Santa Catarina e mora no estado de Santa Catarina, mas nesse momento ele está no Paraná, em Curitiba, se eu não me engano. Antes de chamá-lo, eu vou fazer a leitura de um poema em prosa seu, do livro Coliseu Tropical, que é A Ausência de Ornitorrinco. Nesta manhã, Ornitorrinco apalpa-me com seu sopro. É sua maneira de saber se estamos aqui, já que seus olhos se fecharam para as dores. Sentados frente a frente, mantemos este silêncio próprio dos velhos amigos, capazes de compreender suspiros e regateios. A palavra pensada já está dita, não carece dos fonemas. Ornitorrinco move a cabeça, concorda. Eu sorrio, uma satisfação de lábios contidos. Ele não vê, mas percebe. Não há razão para sua presença. Como de costume, achega-se sem aviso. Em um momento não está, pisco, breve momento de distração, e quando retorno ao mundo, está ali, silencioso. Chego a olhar em volta aos demais ali sentados, o rosto enfiado em celulares e notebooks. Parecem não se dar conta da insólita dúvida da mesa ao lado, Ornitorrinco e eu, amigos ao acaso. Por que me escolheu? Nunca compreendi, mas me fazia um bem danado esta sua presença. Houve um tempo em que Ornitorrinco me visitava em dias como este. O sol toca a lagoa e preenche de azul a manhã. O corpo febril confunde os tempos, mas sabe que a coruja buraqueira só tocará o telhado quando a noite já estiver plena. Por isso, Ornitorrinco materializa-se em ausência. Há, claro, os cães e as gatas. Mas estes já são tão nós que seus conselhos não passam de adulações. Ornitorrinco era mais sincero. O caminho é revirar o seco da estrada, recolher as memórias em meio ao pó e aos gravetos. Em poucas horas sobrará sobre as águas e sobre estes planos de terra, pastos e matos, apenas o vento e o escuro.
Por sorte, talvez, um luar inspirador. E então, a coruja buraqueira. Ou aqueles olhos intensos que nunca soube compreender, espreitando-me do alto das dunas. Viegas Fernandes da Costa. Vamos chamá-la aqui para bater um papo com a gente. Cadê você, camarada? Parece que sua internet. Ai, oba! Opa, deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se Oba! deu E certo. aí, meu amigo, tudo em Opa, paz? tudo, tudo em paz. Aliás, eu peço desculpas que eu estou aqui numa situação um pouco Tranquilo, improvisada. Estou tranquilo. na estrada. Mas estou feliz em estar aqui contigo, com a Cléo. É Uma uma honra estar satisfação, aqui, viu, José Inácio? viu? Antes da gente continuar o nosso bate-papo, deixa eu fazer a leitura aqui. Fernandes da Costa nasceu em 1977 em Blumenau, Santa Catarina. Hoje mora em Nossa Senhora do Desterro, cidade também conhecida como Florianópolis, onde leciona História no Instituto Federal de Santa Catarina. Graduado em História, com especialização em Estudos Literários, mestrado em Desenvolvimento Regional e atualmente faz doutorado em Ciências Humanas. É autor dos livros Houve Dias de Humanidade em Mim, 2024, Carnaval dos Justiceiros, 2024, Coliseu Tropical, 2021, Sob a Sombra da Tabacaria, 2015, Pequeno Álbum, 2009, de Espantalhos e Pedras também se faz um poema, 2008, e Sob a Luz do Farol, 2005. Sob a Sombra da Tabacaria, recebeu o Prêmio Catarinense de Literatura. Isso é um pouco do Viegas Fernandes da Costa. Eu comecei a live lendo um poema de C. Ronald. Você conhece a poesia de C. Ronald? Sim, eu já li C. Ronald, sim. Infelizmente nos deixou há pouco tempo, né? Mas é um grande poeta aqui do nosso estado. Uma poesia bastante diferente daquela que eu faço. O C. Ronald, ele tinha uma preocupação em fazer uma poesia, uma preocupação mais estética mesmo, né, Zé Inácio? Mas admiro bastante a eu acho poesia ele, dele. E eu fiquei acho ele um muito feliz poeta quando... estupendo, muito diferenciado. Não conheço nada parecido com o que ele faz, né? É um poeta tão original quanto o Manuel de Barros, só que cada um na sua seara, né? Como também a sua. Oi? Nós temos, não, nós temos alguns poetas aqui em Santa Catarina, algumas poetas também, que realmente são fantásticos, fantásticos, só que a poesia de Santa Catarina ainda é pouco Não é a conhecida, não poesia de é? Santa Catarina, é a poesia do Nacionalmente. Brasil O nosso... inteiro, cara. Eu me É lembro que eu verdade, é verdade. entrevistei Francisco Carvalho, que já partiu já tem um tempo. E aí, nos 80 anos dele, o Florisvaldo Matos, que era editor do Jornal à Tarde em Salvador, maior jornal do Nordeste, me pediu que eu fosse a Fortaleza entrevistar o Francisco Carvalho. Ele ficou um pouco conhecido naquele momento, ali em 2010, porque o Fagner, o cantor cearense, musicou 5 poemas dele, colocou num disco e deu o nome do álbum, entendeu? Aí, né? E o cara já tinha vencido a Bienal Nestlé, já tinha ganhado o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional também, com outro livro, 2 livros contemplados. Né? Primeiro foi o Quadrante Solar e depois os Girassóis de Barros. Mas ele não era nem conhecido no Ceará, quanto mais no resto do Brasil. Ele era conhecido em Fortaleza, compreende? Mas no estado do Ceará ele não era conhecido. Sim. É assim. Nós tivemos aqui também, não deve se conhecer, mas que era o Lindolfo Bell.
né, que inclusive criou um movimento É literário muito ligado chamado ao Rubens catequese Jardim, que partiu poética, que recentemente. inclusive... Exatamente, exatamente. Rubens Jardim, que era um poeta extremamente acessível, José Inácio. Quando eu comecei a escrever, lá em 1999, 2000, o Rubens Jardim foi uma das primeiras pessoas que me contactou. Eu era um moleque, né? E ele me contactou por conta, porque na época eu morava em Blumenau, e Lindolf Bell, ele era de um município próximo a Blumenau, chamado Timbó, mas ele viveu em Blumenau há muito tempo, produziu em Blumenau, né? Então o Rubens Jardim, ele acabou estabelecendo esse contato, trocamos livros, enfim, também uma pessoa Mas vamos fantástica. voltar para a sua poesia, né? Eu comecei lendo um poema em prosa, que é um poema muito inventivo, esse poema do Ornitorrinco, entendeu? É uma coisa que me agradou muito, entendeu? Essa sua inventividade de ser ornitorrinco que está ali, ninguém vê e que te faz falta, e que cães e gatas não, porque já são muitos nós, entendeu? Já, bajuladores. O ornitorrinco era mais sincero. Eu gostei muito desse caminho que você foi me conduzindo. Como é que. E aqui no neste livro, especificamente, a gente encontra mais um poema no formato mais tradicional, mas encontra muito dessa poesia meio prosaica e que é poesia. Como é que você seguiu por esse caminho? O que te fez levar? O que te fez seguir por Bom, esse primeiro caminho? deixa. Tá, primeiro eu queria dizer, Zé Inácio, primeiro que quando eu te ouvi lendo justamente esse poema do Ornitorrinco, do Coliseu Tropical, eu fiquei muito feliz e muito surpreso. E aí eu queria te explicar por que esse poema está nesse livro. Né? Ornitorrinco é um personagem que eu criei, José Inácio, quando eu trabalhava numa biblioteca em Blumenau. Eu trabalhei durante 7 anos numa biblioteca universitária. E ali nasceu esse personagem, que é o Ornitorrinco, que ele está principalmente nesse livro aqui, né? O Sob a Sombra da Tabacaria. E esse livro, Sob a Sombra da Tabacaria, no final dele tem um livrinho chamado Breve Romance de Ornitorrinco. O Ornitorrinco, Zé Inácio, ele é um personagem que reflete um pouco a literatura, e aí já um pouco da resposta à pergunta que me fazes, da literatura que eu tento fazer. Porque quando alguém pergunta assim, o que é um ornitorrinco? A gente costuma responder dizendo, olha, o ornitorrinco é aquele animal que parece um pato, mas não é um pato. Ou seja, a gente define o ornitorrinco por aquilo que ele não é, porque defini-lo por aquilo que ele é mais difícil, não é? Então, ele é um animal de fronteiras, ele é um animal que está nas margens, que é como eu penso um pouco a literatura no momento que eu tento produzi-la. Porque eu não estou preocupado com o gênero, não é, José Inácio? Eu às vezes estou fazendo conto, crônica, poesia, o que me importa é a palavra. Né? E o que me importa é como a palavra é capaz de manifestar aquilo que de algum modo eu estou pensando, enfim, e como ela vai chegar a quem vai Compreendo. ler aquele texto. E aí esse personagem ornitorrinco, ele é um pouco diferente do meu ornitorrinco. Porque o meu ornitorrinco, ele é um ornitorrinco fabuloso. Fabuloso sentido da fábula, não é? Porque o meu ornitorrinco, em um determinado momento da vida dele, ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que escolher entre voar ou enxergar. Então ele tinha que dizer, olha, ou eu enxergo ou eu vou. Eu não posso ter tudo. Não é? E ele optou por voar, porque entendeu que voar era uma forma de enxergar. Então o meu ornitorrinco, ele voa, mas ele é cego. E ele habitou por muito tempo a biblioteca onde eu trabalhava. Veja, esse poema que você leu, Zé Inácio, ele foi escrito no momento que eu saio de Blumenau, que é uma cidade do Vale do Itajaí, no interior de Santa Catarina, e eu vou trabalhar no Instituto Federal em 2013, que ficava numa cidade litorânea, uma cidade com dunas, chamada Imbituba. Imbituba, Garopaba, próximo a Florianópolis, que eu chamo de Desterro. Eu não gosto de chamar Florianópolis de
que é prestar homenagem ao ditador Floriano Peixoto Neto. Mas então, eu fui morar lá no litoral, e aí o ornitorrinco não veio mais falar comigo. Compreendeu? Por isso Olha, eu lembro que eu poemas, tenho o teu o livro, ornitorrinco, ele é um livro pequeno, não é? O objeto. É por isso que eu é não encontrei. pequenininho. Ele está em um outro lugar onde ficam os livros pequenos. É, Daqui a pouco eu ver se eu encontro. ele é pequenininho. Mas, e aí, assim, ó, eu queria, se tu me permitir, eu vou me antecipar, porque eu sei que tu vai me pedir para fazer isso. Tem um pequeno texto Lê pra poético gente, também desse por livro, que é do favor. ornitorrinco. Na verdade, Por favor. posso ler o trechinho? É o capítulo Mas 11 leia, do breve mas leia, romance não de leia um ornitorrinco, trechinho, que se leia chama... o que você achar que é necessário. Sim, 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 não. Eu vou ler é que cada capítulo tem... Alguns só tem Eu uma linha, entendo. né? São Vá pequenos pegando, poemas em vale. prosa. O capítulo 11, ele se chama... O título dele é Da Resposta de Ornitorrinco ao sujeito que ele tentou expulsar. Aí, Comece, ó. por favor. Está Eu na sabia, página eu procurei esse livro feito um condenado e não achei, porque eu procurava ao lado do. Tá vendo? Página... Ô, Zé, Peraí, que eu página vou fixar aqui. 135. Pronto, 135. bora. Da resposta de Ornitorrinco ao sujeito que lhe tentou expulsar da biblioteca. Ainda há pouco, o sujeito interpelou-nos alterado, aos gritos. Estabeleceu que ornitorrincos não podem frequentar bibliotecas, templo vedado a qualquer não humano. Antes, porém, que eu pudesse me altercar com o sujeito, Ornitorrinco achegou-se com os ouvidos ao seu peito, assim mesmo, na maior tranquilidade, sedutoramente, e colocou-se mudo, ouvindo no interior agitado, para diagnosticar. Peito que reverbera preconceito, é peito vazado das carnes, é peito desfiladeiro, é peito sem eito, sem lavra, sem fio, é peito que merece pena, morada de ossos sem beira, tessitura do vazio. Essa foi a resposta, né? Que diz muito também a respeito do momento que a gente vive no Brasil e tudo mais. Mas fiquei muito feliz quando eu te vi falando justamente do Ornitorrinco, que é um personagem que eu gosto muito. Eu nasci na crônica, Zé Inácio. Eu comecei escrevendo crônica e continuo até hoje. Tanto é que o livro que eu lancei ano passado, também junto com o livro de poemas, Carnaval de José, é um livro de crônicas. Então, eu acho que a minha poesia ela é muito marcada pela crônica. Um poeta que me influenciou muito quando eu era jovem foi o Mário Grande Quintana, cronista também. que escreveu isso, um poeta lá do Rio Grande do Sul. E eu fui ler um livro dele, muito jovem, chamado Caderno H, que eram poemas em prosa, enfim, que ele tinha publicado no jornal. Era uma coluna no jornal Correio do Povo, lá de Porto Alegre, chamado Caderno H. E aí, quando eu vou ver a ficha catalográfica do livro, eu vejo lá, poesia epigramática. Quando eu vi essa palavra, Zé Inácio, pareceu que um tijolo caiu na minha cabeça. Mas que diabo que é isso de poesia epigramática? Mas que é isso que eu tento fazer, né? Que foi o que o Mário Quintana fez muito bem, e eu tento aprender com ele, fazia também, que é essa poesia... Isso. Que é essa poesia em prosa, né? Essa poesia do epigrama, não é? Essa poesia que está muito próxima das dores do mundo, não é? Do prosaico da vida, do grito das ruas, né? Do brado da feira, enfim. Então é um pouco isso, sabe, Zé Inácio? Mas eu tenho livros de poesia também, esse que tu vai receber, que o Correio ainda não te entregou, que é o mais recente, Os Dias de Humanidade em Mim, que é um livro de poesias com poemas já com uma estética que o leitor identifica mais. Você pode ler um poema desse livro para a gente, por favor? Posso. Eu posso. São poemas, a grande maioria são curtos, tá? São poemas numerados. Esse livro sequencialmente ou escolher, fica ao seu critério. Eu vou ler dois. Eu vou ler o poema número 6 e vou ler o poema número 20, que é o poema que dá título ao livro. Ele foi publicado pela editora Urutau. Ele, inclusive, ainda está à venda, né? Pelo site da editora Urutau.
Poema número 6. Hoje me abandono de ti no silêncio do mundo. Hoje serei a palavra semeada em ouvidos outros, porque os teus moucos já não me acolhem. Hoje te apago dos meus olhos, e sobre a cicatriz do teu desdém tatuarei breves insetos poéticos. Esse é o poema número 6. E o poema número 20, eu sou pessoa com deficiência, tá, Zé Inácio? Falo isso para ti, tu já sabes, mas também para quem nos vê. Então, como eu tenho atrofia nos pés e nas mãos, eu sou um pouco atrapalhado, tá? Então, Eu não percebi o atrapalhado, então, vamos lá, não. poema número 20. Eu percebi em algum momento que você tinha, de fato, as mãos atrofiadas. Sim, sim. Mas a experiência do meu corpo torto, meu corpo proscrito, né? Meu corpo de deficiente, ele está muito nos poemas também. Quem ler a minha poesia e a minha literatura, de modo geral, tem também a percepção dessa experiência. Mas vamos lá, poema número 20, Zé Inácio. Se um disco voador pousar aqui, se Deus vier me fazer um convite bacana e me limpar de toda vergonha humana, ou a pessoinha do disco acenar e disser, embarca que te levo para o mesmo lugar que colocou bandeira com pordelírios sobre terras passárgadas de versos, embarco, e talvez até levo comigo um ramo de erva baleeira que dizem curar tudo, menos tristeza, 2 dentes de alho e pé de pimenta, vermelha, porque é cor bonita, alguma lembrança da infância, talvez a descoberta do primeiro seio, 3 canções do Chico Buarque e o samba da Aracide Almeida, os ronronares de todos os gatos. Proponho levar um gato, se puder, e algumas palavras recolhidas a esmo do meu velho dicionário escolar, para me lembrar, em algum momento, que houve dias de humanidade em mim. Então, esse é o poema muito bonito. Número 20. Tem outros Qual o poemas aqui. título desse poema? Esse é o poema número 20. Os poemas de outros dias de humanidade, não tem título. Eles não... Porque quando a gente titula, a gente já orienta uma leitura, não é? Então, eu preferi não titular para deixar o leitor livre. Eu publiquei uns 2 ou 3 livros com os poemas sem numeração. Um livro eles tinham numeração. Aí no outro, nada. Nem numeração, nem porra nenhuma. Aí depois me arrependi, porque meus poemas eles são muito musicados. Eu tenho muitos poemas musicados por vários compositores de todas as regiões do Brasil. E aí eles exigem um título, claro, para botar na música, né? Que título que a gente vai dar para esse poema? Eu digo, escolha você. E a música que fez a música foi você. E aí também eu senti necessidade de ir colocando título naqueles poemas que quando eu criei, eu queria sem título. Era o Pedra Só, dividido em 27 partes. Era o Entre a Estrada e a Estrela, dividido em 42 partes. Aí depois saí tendo o trabalho de botar nome em tudo, porque eu gosto do título. Mas eu entendo, o Sir Ronald não coloca título nos poemas dele de maneira nenhuma. É numerado ali. Ó. Eu acho fantástico. Eu não sou contra botar título, eu boto título em vários textos mesmo, mas aí, às vezes, eu acho que não precisa do título. Eu concordo que às vezes o título eu penso, ele dá um direcionamento. Não é? Mas assim, Zé Inácio, e aí tem um outro livro de poemas que é muito pouco conhecido, que é esse daqui. Ele chama-se De Espantalhos e Pedras Também Se Faz um Poema. Esse livro aqui foi muito... É uma fotografia, isso daqui. É uma fotografia do Charles Stoick, fotógrafo aqui de Santa Catarina. É a mesa de um pintor, de um artista plástico, chamado Telomar Florencio. Ele tinha uma lata de tinta, então a lata, ele abriu, ficou essa tinta dura aqui, né? Isso aqui, o branco é uma tinta, e tinha uma janela aqui na frente, e a janela projetava uma luz sobre a tampa e projetou essa sombra. E o Charles foi lá e fotografou. Ficou então, isso aqui muito e esse livro aqui, bonito, cara. E esse livro aqui, Zé Inácio, ele foi feito em linotipo, tipografia. E aí,
foi feito por uma máquina de tipos que imprimiu jornais do início do século XX, lá em Blumenau, por um mestre tipógrafo. Então foi muito, muito interessante. Esse foi o meu segundo livro. E quando eles me chamaram lá na editora para dizer, Viegas, você precisa fazer a revisão do livro, você poderia vir até a editora? Eu fui até a oficina gráfica, e é a primeira vez que eu percebi a existência material do livro, no sentido de que o livro ele existia em tipos de chumbo que estavam sobre uma mesa, distribuídos sobre, ocupava, sei lá, 2, 3, 4 metros quadrados ali, e o mestre Bernardo, ele passava a mão em cima daqueles tipos como se fizesse amor com a literatura, né? Foi uma experiência muito, muito inusitada. Mas foi um livro que teve uma tiragem bastante limitada, não é? Mas que também é um livro de poesias. É um livro de poesias. Quer dizer um poema desse livro para a gente? Tradicional. Eu posso dizer, esse livro ele também é dividido em alguns livros, e o primeiro livro é o livro das pedras. E aí, a pedra que é um elemento muito presente na literatura brasileira. Poesia, então, né? Ariano pedra e cavalo é o que mais tem. Isso, né? Isso, a pedra do José Inácio, né? E aí tem o poema, esse tem título. E o título ele é bastante criativo. O título é A Pedra. O livro da pedra, o título é A Pedra. A pedra no meio do rio desponta, como pedra no meio do rio, em silêncio, austera. Milenar presença recoberta pelas águas, barrentas passagens das terras mais distantes que agora despem para o sol. Tisnados os liques que a tinham como porto. Está só, a pedra, solidamente cravada nas móveis areias, que também já foram pedras, como ela. A pedra no meio do rio afronta, como pedra no meio do rio, em silêncio, o tempo e as águas. Né? E aí o outro que está do lado tem muito a ver com a minha história de vida. A minha mãe está acompanhando, a Nelly é minha mãe. Né? A minha mãe, eu acho que é a minha primeira... eu tenho duas grandes leitoras e críticas. Minhas primeiras leitoras e críticas são a minha mãe, uma mulher, né, a Anneli, e a minha esposa, a Fernanda, que é a minha crítica mais severa. A mãe passa a mão, Fernanda, né? Mas a esposa não. O meu avô, ele era pedreiro, né? Então eu tenho muitos textos que eu faço referência a essa coisa da atividade do pedreiro. Mas tem esse poema chamado Reino das Pedras. Quebrar pedras com as mãos leva tempo, mas é sua profissão. Pedras por pão, repleto de cascalho o chão que pisa sem sentir. Quebrar sonhos com pão é rápido, é sua função. Não daquele que quebra pedras, mas daquele que acorrenta pernas às pedras que se prende ao chão. Mas há de chegar o dia em que pão será pedra, e então permanecerão os fósseis, súditos petrificados, beleza, que o tempo apagará. Imagens. Muito bonito. Enfim. Você falou do romance da pedra, e eu lembrando do romance da pedra do reino do Suassuna, do Ariano Suassuna. Já lembrando da Educação pela Pedra, do João Cabral de Melo Neto, né? Você falou a pedra que é tão recorrente na nossa literatura. E a pedra no meio do caminho, no poema anterior. No final do poema anterior, né? Pois bem, olha, nós já estamos chegando ao fim desse momento, e aí eu já vou chamar a Cléo para bater um papo com a gente. Vou pedir que você diga mais um poema, e em seguida a gente chama a Cléo para fazer o trio aqui. Ok, eu vou ler então um poema curto do livro, já que começou o André Tropical. Soltal, não sei como é que pronuncia o nome do André. Ele diz, grande... André Soltal mesmo, é? André Soltal. Zé, deixa eu só dizer uma coisinha. André Soltal foi meu professor lá no ensino fundamental, um baita poeta, um baita escritor e também editor da editora Traços e Capturas, que é uma editora aqui de Santa Catarina. Grande poeta amigo, Viegas, sempre bom ouvir tua lucidez. Agradeço pelos teus versos e mando um abraço. Eu aproveito para mencionar o nome das pessoas que estão acompanhando a gente aqui.
Linda Sólia, que é minha mulher, Paloma Jorge Amado, que é filha de Jorge Amado, minha querida amiga, seja muito bem-vinda, Paloma, tô saudade de ti. Lima Trindade, poeta de Brasília, radicada aqui em Salvador, na Bahia. Yolanda Costa, poeta de Itabuna. Paulo Cidade, se eu não me engano também, Paulo Cidade é de Itabuna ou de Conquista? Esclareça aí depois, Paulo Cidade. A Camille Barros, que é de Goiás. Leafar Importes, que aí eu já não sei. Miriam Neves, perdão, Miriam Naves, o André Soutal, que a gente já falou, a Sueli Bispo, que é uma poeta do Espírito Santo, baiana do Espírito Santo, Gica Voigt, quem mais? Deinha Motoca, eu sei fazer poesia, é o nome de uma. Qual é o nome dessa poeta? Uma pessoa tentou ligar para mim, Sérgio Augusto Ferna, o Alexandre Guilherme, ou Guilherme Alexandre, o Jorge Ventura, poeta do Rio de Janeiro, a Marineide, a Gilmara Freitas, o Wesley, o José Manuel Ribeiro, poeta aqui de Jiquié, excelente poeta, a Marta Eugênia de Oliveira, poeta de Arapiraca, Alagoas, o Adão Cunha, a Thais Xavier, que é filha da Cleo, o Vinícius Portugal, enfim, um monte de gente maravilhosa acompanhando a gente aqui. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vamos continuar com a poesia do Viegas Fernandes da Costa. Então, eu vou ler um poema chamado A Máquina, do Coliseu Tropical. Esse livro foi publicado pela editora Cota, do Paraná. Isso. Também eu tenho 3 livros que ainda estão em catálogo, tá, José? Esse Coliseu Tropical, tem o Carnaval dos Justiceiros, né, que é aquele livro que saiu também ano passado, por uma editora de Belém, do Pará, a editora Folheando. O Houve Dias de Humanidade em Mim, que a gente já falou, e esse Coliseu. E em Coliseu tem um poema intitulado A Máquina. A máquina moe a gente cansa da máquina. Mas a máquina, que não tem nervo nem músculo, que põe a gente minúsculo, esta não cansa da gente. E seu ranger de cerrados dentes e azeitadas engrenagens, e seu torcer persistente, primeiro põe a gente doente, depois desistente, como um velho cuco sem vida. Então, Esse poema, o poema A Máquina. eu tinha lido esse poema eu tenho muito essa coisa mais cedo. Porque no dia das lives eu pego e fico visitando os livros dos poetas. Porque esse livro seu eu li já tem um tempo, né? Que você mandou para mim. Deixa eu olhar aqui a data que você mandou para mim para ser mais claro. Foi 2021 que eu li o seu livro. Então aí estava relendo hoje. Vamos chamar a Cléo para fazer parte dessa. Plena pandemia, Zé, só para dizer, foi em plena pandemia e foi quando eu comecei a te ouvir. Eu lembro que eu comecei a te ouvir, não lembro se foi por causa do Cristiano Moreira, que tu entrevistaste um poeta também aqui de Santa Catarina, que inclusive Houve Dias de Humanidade em Mim, no primeiro poema eu faço uma menção a ele, e a poeta Thelma Scherer, que é uma grande poeta, E aí eu fui conhecendo o teu programa, e era um alento, Zé Inácio. A minha esposa, a Fernanda, e eu, a gente acompanhava, né? Era um alento naqueles tempos em que vivemos aquele horror, aquele genocídio, né? Aquela política da morte, a necropolítica, e ao mesmo tempo que nós não sabíamos se nós passaríamos daquela noite. Exatamente. Né? Todo mundo achava que poderia morrer no dia seguinte. A Marta Eugênia, grande poeta do Agreste de Alagoas, uma baiana das Alagoas, ela nasceu na Bahia, mas é completamente arapiraquense, a maior cidade do interior de Alagoas, onde eu morei na minha adolescência. Ela diz: que poeta maravilhoso, feliz em participar desse evento aqui. Agora vamos trazer de volta a Cléo, né? Vou chamar aqui. Pronto, ela vai aparecer aqui e dividir a telinha com você, com a gente. Cadê você, Cléo Xavier? Aê!
Cadê você? Eu estava vendo tudo e não estava vendo nada. Estava vendo a palavra tudo. Olha aí o Viegas, Cléo. Olha eu aqui de novo. Que bom te conhecer, Viegas. Que poesia maravilhosa, né? Poemas reflexivos Igualmente, maravilhosos. Cléo. Igualmente. Ô Zé, eu não vejo a Cléo, é Não, normal isso? mas as pessoas estão vendo os três. Infelizmente, está acontecendo isso. E eu estou vendo vocês dois, vendo e ouvindo os dois. Cléo, você está vendo quem? Eu só tô vendo você. Não tô vendo Viegas. Só ouvindo. Infelizmente, vamos, mas o registro fica a imagem dos três. Eu e as pessoas as pessoas estão vendo nós três e eu estou vendo vocês dois. Então, coisas Perfeito. que fogem ao nosso controle, né? Pois bem. Eu fico muito feliz também em estar aqui. Eu não conhecia o trabalho da Cléo, então eu acho que esse é um grande, é a grande virtude também do seu programa, né, Zé Inácio, de colocar poetas de diferentes lugares do Brasil em conversa, não é, próximos. Então é um grande prazer, viu, Cléo, e uma honra poder dividir esse espaço contigo e com a tua Igualmente, poesia. Viegas. Estou encantada com seus poemas. Eu amei muito o romance da Petra. Amei demais. Mas o ornitorrinco, rapaz, eu fiz uma viagem aqui através do tempo. Mas é uma viu? viagem mesmo. Porque eu vi sobre esse animal, eu estava, acho que no início do ensino fundamental. E na minha mente, né, tão pequena daquela época, eu achava que era algo inventado, que era uma fábula, que não existia. E você me trouxe essa memória agora, né, de uma forma tão linda, né, em versos. E eu tô aqui encantada, viu, Viegas? Encantada mesmo. E eu fico imaginando assim, por que não levar esse poema para a sala de aula, né? Com certeza vai encantar essa meninada, né? Eu creio até que os dinossauros iam perder muitos fãs. Eu entendo o que você fala pela beleza do poema e também pelo mistério do ornitorrinco, que é uma coisa que... Sério, traz muita informação. É um animal, acho que é o animal mais raro do mundo, né? Mais raro em questão de quanto que existe ainda hoje o jeito icônico dele ser, né? Bico de pato, mamífero, ovíparo, carnívoro, escamoso. Gente, é algo muito impressionante. Cléo, eu vou te fazer um pedido agora. Vou pedir que você faça uma pergunta ao Viegas Fernandes da Costa. Então, Viegas, lá vem eu de novo com esse poema ornitorrinco. Você já levou esse poema para a sala de aula? Então, Cléo, na verdade, eu sou muito tímido em relação, tanto você quanto o José Inácio são bardos, né? São declamadores e tudo mais. Eu sou muito tímido, embora eu seja professor há quase 30 anos, mas eu não costumo levar a minha literatura para a sala de aula por timidez. Mas o livro, né, Sob a Sombra da Tabacaria, onde está o breve romance de Ornitorrinco, ele já foi bastante trabalhado por vários professores, várias professoras, com suas e seus estudantes. Então, como é trabalhado, inclusive ontem mesmo, a professora Márcia Pige, de um município do interior de Santa Catarina, Indaial, já também trabalhou os textos, tal, me mandou fez um feedback. Então, os textos são trabalhados, o ornitorrinco também são trabalhados, sim, em sala de aula. O desafio, né, Cléo, é fazer com que os textos cheguem às salas de aula, cheguem aos professores e professoras, né? Que sempre é muito difícil, né? Mas eu mesmo nunca cometi essa ousadia de levar o meu próprio texto literário para a sala de aula.
como eu disse, sou muito tímido para isso. Fico com a impressão que eu estou lambendo a minha própria língua, né? Então não fiz, não. Mas admiro muito bardos e bardas. Admiro muito quem tem essa capacidade de declamar, enfim, de levar, né, a poesia, que era um pouco o que o Bel fazia com a sua catequese poética, né? Levar o verso pela voz para as pessoas na rua, né? Na escola. Então, eu trago aqui uma sugestão para você. E eu tenho certeza, eu te falar uma coisa aqui, se eu ainda tivesse em sala de aula, eu lecionei por mais de 20 anos, depois eu fui para o judiciário, né? Mas assim, a sala de aula nunca saiu de mim. Sempre que há oportunidade, estão me chamando, eu estou lá expondo meu trabalho e convivendo, né, com os alunos. Agora, eu tenho uma sugestão. Você disse que faz também, compõe crônicas, né? Que tal, Viegas, você transformar esse poema, juntar ele com uma crônica e fazer um livro infantil e levar para a sala de aula? Sabe que um dos projetos é publicar o breve romance de Ornitorrinco independente, né? Inclusive porque há textos do Ornitorrinco que não estão nesse livro Tabacaria, que o próprio Zé Inácio leu aqui do Coliseu Tropical, né? Que ele está no outro livro. Porque, como eu disse, quando eu saio de Blumenau, o Ornitorrinco, ele morreu. Ele morreu. Mas ficou... Mas uma coisa que eu sempre digo, e quando eu escrevia para jornais uma coluna de crônicas, eu cheguei a fazer uma coluna sobre o Ornitorrinco, e onde eu disse, o Ornitorrinco morreu, mas ele me entregou muitos cadernos com suas memórias. Né? Então, aí é possível. Mas eu agradeço. Olha só, a Marta Eugênia, lá de Arapiraca, ela diz: estou amando a Cleo também, que live bonita, mágica. Aí tem uma moça que acho que o nome é Maria Aparecida Gordiano. Ela diz que leva o trabalho. Eu levo, eu entendo que deve ser os textos que ela deve levar para a sala de aula. E diz: temos que semear e nos valorizar. Pois bem. Aí agora, Viegas, eu peço para você fazer uma pergunta a Cleo. Então, como é que a poesia nasce em ti no dia a dia, né? Qual que é o teu processo para fazer com que o poema ele aconteça como palavra? Né? Como é que é isso? Como é que ele nasce? Como é que ele se transforma em palavra no teu processo criativo? Meu processo criativo, ele é bem dinâmico, bem presente em minha vida. Basta eu estar conectada, né, com o assunto, algo que tocou a minha emoção, eles brotam assim rapidamente, em um piscar de olhos. Meus poemas nascem desse jeito. Eu não fico dias imaginando o que eu vou escrever. Não, quando bate, vem na emoção, eu só pego o lápis ou a caneta e já transfiro o pensamento para o papel rapidão. Mas tu já pensa nele declamado, Cleo? Sim. Ou não? Por exemplo, quando tu vai... Porque tu és declamadora também, né? Então, quando tu vai produzir um poema, quando tu vai escrever um poema, tu já pensa nele, como ele vai ser, numa estrutura para ser declamado, para ser falado ou não? Nem sempre. É o que a emoção mandar. Mas a maioria das vezes já penso eu declamando, já penso o público ouvindo. Desse jeito. Respondido? Agora eu vou pedir a cada um de vocês o seguinte, que eu sempre faço esse pedido, né? Escolha um poema de um poeta ou de uma poeta que seja da predileção de vocês. Leia o poema, diga o nome do poeta ou da poeta e explique o porquê da importância desse ou dessa artista da palavra. Aí começo pela Cleo,
Então, eu não poderia deixar de ler dois trechos do poema de Castro Alves, que é o meu grande amor. É na música é Djavan e na poesia é Castro Alves. Eu tenho uma conexão com Castro Alves desde a minha infância. E sou encantada por Castro Alves. Mas Eu vou ler o primeiro. Castro Alves é encantador, é o mais belo dos Demais, poetas. é demais. É Você chegar demais. em Salvador, na Praça Castro Alves, e ver aquele jovem maravilhoso com o braço estendido para a imensidão, né? Estamos em pleno mar, né? Aquela coisa toda. O livro e a América, tudo de Castro Alves é muito bonito, né? Tudo. Tudo. Então, quando eu era adolescente, eu escrevia como os poemas dele de amor. Eu dava resposta como se eu fosse a namorada dele, você acredita? Então eu escolhi Vozes da África como um poema muito grande. Eu vou ler a primeira e a última estrofe. Eu amo demais esse poema. Eu tenho ele no meu canal, tanto tenho Navio Negreiro, como tenho também Vozes da África. Que são, esses dois é os que têm mais visualizações no meu canal. Vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embustado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que balde desde então corre infinito. Onde estás, meu Deus? Aí eu vou para a última. Basta, Senhor, do teu potente braço role através dos astros e do espaço perdão para os crimes meus. Há 2000 anos te mandei o meu grito. Eu soluço um grito, escuto o brado meu lá do infinito. Meu Deus, Senhor, meu Deus. Castro Alves, grande poeta da Bahia dos Brasis. Aqui na Bahia nós temos uma cidade chamada Castro Alves, viu, Viegas? Uma cidade. Que é o berço de Castro Alves. Exatamente. Eu gosto de falar isso porque assim, é um poeta, é uma cidade que tem o nome de um poeta. Tá compreendendo? Não é de um bandido, não é de um criminoso, não. É de um poeta. Verdade. Eu tenho muita honra, viu, de ser baiana. Quer falar mais alguma coisa sobre Castro Alves? Foi baiano, era baiano. Era. Você quer falar mais alguma coisa sobre Castro Alves? Da importância dele para você, Cléo? Nossa, me foge até as palavras, né? Pela riqueza da poética de Castro Alves, né? A vida curta que ele teve, né? Coitado, mas ele deixou um legado tão grande, né, para nós. Agora, o que mais me encanta nele foi o objetivo, a temática que ele trouxe nos seus poemas, né? Ele foi um dos percussores da liberdade, né, para o povo negro. Ele tem vários poemas com essa temática e ele lutou muito para que isso acontecesse, a liberdade, né, do povo preto. Castro Alves. É uma das coisas que mais me encanta dele e que está vivo em mim até hoje. Na gente. Castro Alves, ele dizia o seguinte em um certo poema: eu sou pequeno, mas só filho dos Andes. E dizia mais: sinto em mim o borbulhar de um gênio. Ele era, de fato, genial. Então fica essa bonita homenagem a esse garoto de 23, que morreu com 23 anos de idade, Castro Alves, da Bahia, dos Brasis e das Américas. Viegas, e você trouxe o que pra gente? Trouxe quem? Então, primeiro dizer que aqui em Santa Catarina, nós também tivemos nós temos diversos poetas negros e negras, né? Embora Santa Catarina, às vezes, parece que não há uma população negra, que há, e é uma população
bastante representativa, né? Inclusive nas literaturas, e talvez um dos nossos maiores poetas negros é o Cruz de Souza, poeta simbolista, né? Que nasceu, que é de Desterro, né? A cidade, a capital, Desterro, de onde eu também sou, e com certeza, talvez uma das últimas coisas que ele escreveu era que importa que morra o poeta, importa que não morra o poema, não é? Mas eu queria trazer, como eu estou aqui, eu queria estar em casa com os livros, né, Inácio? Mas eu estou tendo que pegar aqui no tablet, tá? Mas eu separei aqui um trecho do poema do Bell, que a gente citou antes, o Lindo of Bell, que é o título do poema é o Poema das Crianças Traídas, que talvez é um dos poemas mais conhecidos de Lindo of Bell, que tem uma relação muito forte com o tempo da ditadura militar. Né? Nesses tempos em que muita gente pede o retorno de ditadores, é importante lembrar, né, o que significa a ditadura e o que significa o autoritarismo. E eu não vou ler o poema inteiro, porque ele é um poema longo, então eu só vou ler o primeiro, dois pedaços do primeiro pedaço, do primeiro pedaço do poema. Eu vim da geração das crianças traídas. Eu vim de um montão de coisas destroçadas. Eu tentei unir células e nervos, mas o rebanho morreu. Eu fui à tarefa num tempo de drama. Eu serzi o tambor da ternura quebrado. Eu fui às cidades destruídas para viver os soldados mortos. Eu caminhei no caos com uma mensagem. Eu fui lírico de granadas presas à respiração. E eu visualizei as perspectivas de cada catacumba. E não levei serragem aos corações dos ditadores. Eu recolhi as lágrimas de todas as mães numa bacia de sombra. Eu tive a função de porta-estandarte nas revoluções. Eu amei uma menina virgem. Eu arranquei das pocilgas um brado. Eu amei os amigos de pés no chão. Eu fui a criança sem ciranda. Eu acreditei numa igualdade total. Eu não fui canção, mas grito de dor. Eu tive por linguagem materna roçar de bombas, baionetas. Eu fechei-me numa redoma para abrir meu coração triste. Eu fui a metamorfose de Deus. Então eu trago esses dois trechinhos, é um poema muito forte, Zé Inácio, e todos que nos ouvem, né? Tem na internet, eu indico muito, leiam o poema das crianças traídas, de Lindo of Bell, né? Onde ele diz que ele é da geração das crianças. Eu tenho um livro onde ele dele diz então que ele é da geração das crianças. Rubens Jardim. E recebi de presente de Rubens Jardim, Isso. que era meu amigo. Isso, que foi um grande parceiro, né? Um grande amigo de Lindo of Bell, participou do movimento da catequese poética junto com depois da partida de então, Lindo of Bell, ele foi, acho que, o maior divulgador da obra do Lindo of Bell. Exatamente. Porque é um pouco aquilo que falávamos no começo do programa, ali quando a gente conversou no começo, que eu dizia que em Santa Catarina nós temos uma dificuldade muito grande de fazer com que a poesia e os poetas e as poetas sejam conhecidos e lidos, não é? E no Brasil temos isso também. E Bell é um poeta que depois que morreu, ele é lembrado, né, muito mais pelo nome dele, muito menos pela poesia. E aí a ponte com o que dizia Cruz de Souza, que importa que não morra o poeta, importa que não morra o poema, não é? Então que a gente possa continuar lendo os poemas de Castro Alves, que a Cléo trouxe, os poemas de Cruz de Souza, e os, né, de Lindo of Bell, de Eglê Malheiros, e tantas poetas e tantos poetas. É muito bom a gente trazer outros poetas, né, que são referências para a gente, né? E apresentar para as pessoas também, para que a gente também entenda um pouco o que vocês leram, é aquilo que foi uma mola propulsora para que vocês continuassem, ou que trazem essa poesia guardada no âmago, né? Eu não consigo me imaginar assim. Tem um dia na minha vida pensar no Grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosa, que
apesar de ser um livro de prosa, entre aspas, para mim é o maior livro de poesia que existe no Brasil. É o Grande Sertão Veredas. Isso é uma coisa que eu sinto muito, né? Assim, essa força da palavra libertária e encantatória do João Guimarães Rosa, né? E aí vem a Cléo com o Castro Alves, aquele menino maravilhoso, e você traz o Lindolfo Bell. Então, maravilha. Agora vamos voltar para a poesia de vocês. Vamos fazer um ping-pong aqui, que agora eu estou chamando de tênis de mesa, porque nós somos campeões mundiais de tênis de mesa, né? Recentemente, um atleta brasileiro ganhou o campeonato mundial de ping-pong, ou seja, de tênis de mesa. Então, 3 poemas de cada um, começando com a Cléo, alternados. Cléo diz um, o Viega diz outro, sem explicação, só para a gente sentir a força da palavra poética. Pode ser? Pode ser, cá estou eu de novo. Pronto. Eu trago agora o poema. Você terminando, o Viegas já entra, eu não vou interferir, vou ficar aqui só ouvindo. Onde está a paz? Procura-se a paz nos 4 cantos do mundo. Onde estará a paz? No branco que a simboliza? Mas onde estará o branco? Numa folha de papel expressando a violência? Os jornais não são mais brancos, estão encharcados de sangue. Procura-se a paz desesperadamente. Onde estará a paz? Nos campos verdejantes? Ou será que está nas matas sofridas pelas queimadas? Onde estará a paz? Num sorriso de criança? Na certeza do amanhã? Mas será que o amanhã existirá com a civilização selvagem de hoje? Brutais, capitalistas, vampiros sugadores, extermínio do sossego. A paz não é branca. A paz não está nos campos. A paz não está no sorriso da criança abandonada. A paz está dentro de você. Proclame-a. Em algum lugar das Alagoas, afunda uma cidade. Casas, ruas, postes. Cavalete sinaliza o perigo, tragada num repente. Os homens cavavam lucros, salgema para a soda cáustica, nos subterrâneos do cotidiano, enquanto a criança comprava balas, enquanto os velhos fiavam memórias, enquanto os cães ladravam carteiros. Em algum lugar das Alagoas, onde a terra tremeu sem avisos e tudo virou cova, Deus abandonou os tempos e um casal transportou nos braços o berço novo do seu filho. Rimas e versos. Se eu fosse um poeta de versos fartos, profundos, de Castro Alves oriundo, qual seria meu tema? E se eu fosse um poeta, dono do universo, repleto de inspiração, de quem seriam meus versos? E se eu fosse o tema de um poema bem feito, dotado de bom conceito, minha musa, quem seria? Quem me dera ser os versos numa estância colorida, de aromas cheios floridos, queimando o peito de amor. Quem me dera ser os versos cantados em um coração sincero de alma coberta em flor. Quem me dera ser os versos preparados com talentos, com as palavras mais precisas expressando os pensamentos. Quem me dera ser os versos num conjunto de cadência, ditos por lábios carnudos, exemplificando a clemência. Se eu pudesse ser agora essa rima aqui expressa, nos versos que fiz agora, que o meu coração confessa. Se eu fosse tudo isso, quem me dera, se eu fosse. Simplesmente eu seria poeta, rimas e temas. Poema versus poesia. Eu te disse no outro dia que toda esta rebeldia, esta doida rebeldia, esfria. Que esta vontade enorme no peito, que explode sem aviso e te faz correr por 1000 dias, sem tino, sem tempo, é fornalha furada, dura o tempo de um vento, não disse? E agora tu me chegas com o mesmo rosto de sempre, com as mesmas mãos irrequietas
este peito ainda quente. Chegas à porta dos meus olhos e teu silêncio, teu contundente silêncio de homem livre, denuncia-me este corpo esquecido dos sonhos, máquina rija, taça sem vinho. Envelheci tantas gerações e me chegas menino, apesar da falta dos teus dentes, da tua fronte encanecida, da tua roupa tão fora de moda. Eu, que gozei todos os gozos possíveis, ainda que contidos, que pisei todas as terras cabíveis, ainda que calçado. Reconheço tua vida miserável, teus calos e teus fracassos. Reconheço cada estilhaço em teu braço, cada petardo que guardaste em teu pequeno bornal, cada guerra que te declararam. Eu te disse, no outro dia, que toda esta rebeldia, esta doida rebeldia, esfria. Mas o que esfria mesmo, tu já o sabias. É viver nesta certeza comedida. É comer esta ração de fantasia, servida sem sal, até o último dia. E tu estás aqui agora. Vens-me buscar o convite na boca vazia. Digo-te, torno logo, calço os sapatos e te acompanho. Sabemos, entretanto, que o tempo de calçar será grande o bastante para desistires de mim. Clamou sedento. Esse poema foi para Irecê. Ouve-se contar, e não há muito tempo, que o vento soprava para as bandas do norte, e o sertanejo tinha sorte, plantava e colhia. E quando a tardinha voltava para casa, trazia nos olhos um brilho, e nas mãos o sustento para alimentar os filhos. Ah, naquele tempo chovia, e a gente podia contar com a fartura. E as águas corriam nos leitos dos rios, como se quisesse molhar o Saara. E a fama corria pelo mundo afora, que aqui era a terra do feijão. E hoje, meu pobre sertão é como filho bastardo, um menor abandonado, um bezerro desmamado, pedindo socorro a gritar. O seio da mãe secou, não pode amamentá-lo. E o chão ardente e ressequido clama, e o povo sofrido e sedento reclama. Senhor Deus das águas fartas, Mãe d'água dos olhos santos, faz um milagre urgente. Faz encher as nuvens secas, manda um chefe da tribo para fazer a pagelância. Manda o padim padiciço, com flores, cântaros e preces. Mande uma fada madinha, com varinha de condão, furar todas as nuvens que cobrem o meu sertão. Quando a hecatombe acabar, restará o grito mudo gravado nas paredes dos muros. Os muros sobreviverão, e alguns ossos espalhados sobre o chão. Não restarão sinapses humanas, não restarão códigos binários, tampouco os livros de autoajuda ou toda a nossa religião. Quando a hecatombe acabar, centopeias andarão livres sobre o humus dos nossos corpos, e cabras selvagens comerão nossas fotografias, onde ainda sorríamos a felicidade do sonho. Beleza! Esse é o momento que eu mais gosto, de ficar ouvindo poesia. Poesia bem declamada, porque você, a Cleo, a gente já sabe que é da récita. E você vem dizendo, não, que eu sou tímido, você, Viegas, que eu sou tímido, mas você recita muito bem. A Camille Barros observou aqui, ó, muito bom para vocalizar, sim, o poeta. A sua voz é potente e você coloca a voz e postada e escande bem e diz bem. Você é, sim, um grande declamador. Saia dessa de dizer que é tímido. Entre pro nosso time, não é não, Cleo? Também concordo, eu já ia falar isso. Ó, tô até ficando vermelho Eu já ia agora, falar viu? isso, que você é um falso tímido, viu, Você Viegas? declama muito bem, Você declama velho. Muito bem, uma muito voz bem, bonita, seus uma poemas voz são que enche. belíssimos. É. É.
o poeta é um sim. fingidor. Finge tão bem que finge ser Esse poema timidez, a foi pra timidez que vocês. libera as teias. Meus amados, é o seguinte, ó, já são 20h40. Eu vou pedir. Primeiro, quero agradecer imensamente a vocês, porque o projeto Poesia na Boca da Noite só existe porque os poetas vêm aqui para a gente, né, fazer essa encantação, né? Essa encantaria. Porque eu sinto isso, né? Que nós precisamos muito uns dos outros. Você falou, Viegas, que quase ninguém conhece os poetas de Santa Catarina. Eu fui dei o exemplo do poeta do Ceará. Ah, vamos pensar num poeta que a gente acha que é famoso, Afonso Romano de Santana. Cara que ocupou crônica de principais jornais, no Fantástico tinha um quadro, isso, aquilo, outro. A poesia do Afonso, ele foi embora há poucos dias. Um homem elegante, extremamente generoso, foi o primeiro a escrever sobre minha poesia, mas é pouco lido e pouco conhecido pelas novas gerações. Nós que temos... Que Hã? país é este, né, Zé Inácio? Que país Que é um... é este? Exatamente, Que país é esse? Que é um poema, né, dele, que é atualíssimo. Então, que país é este, né? Então, nós temos que andar, como dizia Drummond, outro mineiro, de mãos dadas, né? Esquecer as diferenças, as nossas idiosincrasias, que nós temos o ego muito inflado, os poetas, e buscar fazer a coisa circular. Eu não perco tempo em querer destruir, derrubar ou passar a perna em alguém. Meu tempo é só de criar, de construir espaços, instâncias para que as coisas aconteçam, para que a minha poesia circule e que a poesia de vocês circule também, que a gente ande junto, né? Então, a minha gratidão a vocês, e eu peço que cada um faça as suas considerações finais e diga um poema mais curto, cada um, para a gente fechar a live. Quero também anunciar que na próxima segunda-feira, dia 5 de maio, nós teremos uma live com a Rosidelma Fraga, que é uma poeta do estado de Roraima, lá no norte, e o Júlio Lucas, que é um poeta de Paulo Afonso, que mora aqui em Jiquié e que vem representando o território de identidade de Itaparica. Paulo Afonso faz parte do território de identidade de Itaparica. Eu não compreendia isso, porque Itaparica é uma ilha aqui perto de Salvador, né? E Paulo Afonso está na Casa da Zorra, lá divisando com Alagoas e Pernambuco. Aí o Júlio me explicou porque tem uma Itaparica naquela região. É por conta disso. Agora é com vocês. Léo? Sim. Eu estava vendo alguns poemas seus, José Inácio, e vi que você tem um poema com o título Metamorfose, né? Poema Eu também tenho. Poema curto. Eu vou ler ele aqui, ele é pequeno. Metamorfose. Fui semente, embrião e feto. Fui broto, flor, fruto e árvore. Fui galho e quebra-galho. Fui espinho, fui sombra, sou sombra às vezes. Fui pétala também. Fui filha, sou filha ainda. Fui mãe do feto que já tinha nome. Sou mãe de outros seres viventes. Sempre serei filha e mãe, flor e fruto. Posso ser broto, no sentido de transformação. Se quero nascer de novo, posso ser semente. Sou flor aos olhos de quem me deseja. Não quero ser espinho nem quebra-galho. Nem galho, nem quebra-galho. Quero ser mais ser pétala e flor de lis, cantada pelo poeta. Quero poder decifrar o enigma desse ciclo metamorfósico e jamais poder voltar a ser embrião e feto, para não correr o risco de ser um aborto. Muito obrigado, Cléo. A sua filha, a Thay Xavier, diz o seguinte: momento poético muito agradável. Obrigada por esse momento e parabéns aos poetas e viva a poesia. E já a Anneli Fernandes da Costa, que é a mãe do Viegas, ela diz: muito boa a live, passou tão rápido que nem se percebeu de tão bom que foi. É isso aí. E a filha diz para a mãe: lindo poema. Agora, Viegas, é com você. Já que, bom, as considerações finais, né, Zé Inácio? Então, primeiro quero dizer que estou muito feliz mesmo por esses encontros, te parabenizar mais uma vez por esse trabalho belíssimo e importantíssimo que desenvolves.
né, esse verdadeiro mapa da poesia brasileira que tu vai traçando com o teu programa a cada semana. Então, parabenizar pela persistência, por ocupar a trincheira e te agradecer por isso. Te agradecer pelo convite, te agradecer também pela existência enquanto poeta, enquanto divulgador da poesia. E aí, para terminar, então, já que falamos tanto do ornitorrinco, eu fico sempre muito atrapalhado quando eu tenho que procurar um poema meu. Tá, Zé? Eu vou pegar, então, justamente um ornitorrinco. Ornitorrinco revela o fato de uma escolha. Chove muito lá fora e faz frio. Ornitorrinco, para se aquecer, veio aninhar-se ao meu lado. Aninhados, confidencia-me que não enxerga, que não pode enxergar. E como não possui mãos, também não pode saber quais são meus traços, se sou pintura, desenho ou rascunho. Ornitorrinco gostaria muito de enxergar, mas um dia lhe obrigado a escolha. Por isso voa. Voar, disse, tenta ser o fato. É isso. Muito obrigado a ambos. E eu peço que, na medida do possível, acompanhe aqui as próximas lives, que eu chamo de episódios, os próximos episódios com os nossos colegas, com os nossos irmãos, né? A ideia é essa, manter uma sintonia fraterna e poética. Sugiro que vocês dois troquem livros e continuem um contato, né? Que eu chamo de sintonia poética, fraterna, né? Fraternidade e poesia, que nós precisamos muito ter esse retorno, ter esse reconhecimento do que nós fazemos. Então, a ideia principal do Poesia na Boca da Noite é essa, que os poetas se aproximem também, né? Então, pergunto se vocês querem falar mais alguma coisa. Então, aqui é um ponto de encontro, né? E eu te agradeço muito, José Inácio, por esse carinhoso convite. Fico muito feliz de estar presente nesses eventos, né? E que Deus te dê vida longa, muita energia para você continuar o seu trabalho. Agradeço a presença de Viegas, foi maravilhosa. Agradeço cada um participante, cada um ouvinte dessa live. Que Deus esteja com cada um de vocês e que vocês a cada dia sejam tocados pela poesia. Pois bem. E, Zé, eu quero agradecer a Cléo, né, parabenizá-la e dizer que foi também uma honra para mim poder, como eu disse antes, compartilhar esse momento com ela, né, e conhecer um pouco do trabalho dela e da gente ter conseguido estabelecer esse encontro entre o interior da Bahia e o interior aqui do sul do Brasil, né, Santa Catarina. Você entendeu porque você pediu que eu mandasse perguntas? Eu falei, não vou mandar perguntas. Entendeu por quê? Viu como foi maravilhoso? Eu entendi. Né? Eu fiquei até preocupado. Eu fiquei preocupado. Bonito, né? Viu? Exato, eu fiquei preocupado. Eu disse, será que ela vai ficar pensando, poxa, que cara desagradável, me convida, eu peço para ele mandar a pergunta, ele não manda. Não, porque tinha que ser desse jeito, tinha que ser assim, viu? Eu entendi perfeitamente. Pois bem, então eu quero agradecer a cada pessoa, como a Cléo falou, a todas as pessoas que estiveram aqui acompanhando a gente. A live, olha, terminando aqui, eu salvo e coloco vocês dois como colaboradores. Aí depois eu baixo ela, depois subo lá para o YouTube, entendeu? Então fica disponível tanto nos nossos Instagrams quanto no meu canal no YouTube, tá certo? Demora um pouquinho porque eu vou escolher uma imagem que nós três estejamos mais arrumadinhos, viu? Muito obrigado. Viva a poesia! Viva a poesia e licença que eu vou fechar essa live agora. Boa noite a todas as pessoas que estiveram conosco e a vocês dois. Licença.